Eu recebo inúmeras mensagens sobre isso. Pessoas que querem mudar de ministério justamente por esses problemas. De não, da liderança não enxergar, não ver, não investir. Isso, mudar de ministério, mudar de igreja Não vai não é mudar um nada, problema. O problema qual que é? As pessoas às vezes querem espiritualizar demais aquilo que é natural. Então, eu devo orar, Wesley, para mudar de igreja? Deve. Tudo que você deve fazer, você deve orar. Tudo. Tudo. Tudo tem que colocar Jesus na frente, Deus na frente, deve orar. Só que tem pessoas que estão esperando respostas de Deus há anos para sair da igreja. Sendo que sair de uma igreja e ir para outra é sair da cozinha e ir para a sala. Porque o reino é o mesmo, o Deus é o mesmo, o não padrão é o mesmo. É aquilo que a gente estava falando sobre a unidade, a visão de Deus não é sobre uma placa em específico, é sobre todo um reino, é sobre toda a igreja em si, não é uma placa, mas é sobre um corpo, né? Isso é muito forte, cara. E aí essas pessoas ficam padecendo, porque elas não... Porque Deus, olha só, hein? Não vou generalizar, mas a maioria das vezes, quando a gente mais quer um sim ou não de Deus, ele não fala. Ele não fala nem sim e nem não. Porque a gente precisa ser maduro. Isso aqui é muito importante, gente. Isso é. A gente precisa ser maduro de entender os sinais. Não está se sentindo mais bem naquela igreja, não concorda com aquela visão, não concorda com a forma de administração. O que você está fazendo lá? Não atrapalhe mais aquela igreja, pelo amor de Deus, mude de igreja, vá para uma igreja que você se sinta bem, que você concorde com a visão, com a administração, porque às vezes essas igrejas são até bíblicas, mas às vezes a pessoa não concorda com o jeito que é administrada aquela igreja. Então mude de lugar. Wesley, estou tendo dificuldade com liderança, eu preciso de uma liderança que invista em mim. Então vai para um lugar onde você entende, converse com o pastor, tenha esse contato, tenha transparência. Converse com o pastor, fala, pastor, eu tenho um ministério, só que eu preciso crescer, eu não quero mais ficar mirrado. Qual que é a proposta da igreja aqui, qual que é a visão? E mude. Você não vai estar cometendo um pecado por isso. E é interessante até falar, né, irmão, que não existe igreja perfeita, né? Que também não adianta também buscar esse... Esse é o próximo ponto que eu ia falar. Por quê? Porque as pessoas falam sobre isso. Eu quero mudar. Beleza, mas vamos ver de fato qual é o problema. Por que você quer mudar? Porque às vezes a pessoa quer mudar, mas ela que é o problema. Mas às vezes então, é isso que eu ia falar, às vezes tá na cabeça dela o problema. Falta de maturidade espiritual. Às vezes falta de maturidade espiritual. E também cada um tem que fazer a sua parte. Às vezes as pessoas ficam esperando só de pastor, só de líder. Não, toma você atitude, tem que fazer a sua parte. toma atitude. Então, às vezes, o problema, a gente tem que analisar a situação, porque às vezes o problema não é a igreja, é a pessoa. Não é a autoaceitação do ego da pessoa de querer escutar aquilo que ela quer escutar. Tem tudo isso. Então, por exemplo, às vezes, se essa uma pessoa problemática muda de igreja, ela tá levando o problema para outra igreja. Ela não tá solucionando nada, ela tá piorando. Sim. Então, agora, quando é o caso que a gente já colocou aqui anteriormente, de uma pessoa que a liderança não investe para crescer, aí é outra história. Aí essa pessoa deve mudar de igreja para ela continuar prosseguindo e exercer esse chamado. E vale a pena também entender que muita gente quer o microfone. Muita gente quer microfone na mão. E ministério não é microfone na mão. É isso, muito bem. Isso aqui a gente tem que entender. Ressaltado. Por que muita gente tá indo por um caminho errado? Porque acha que ministério é microfone. Ministério não é microfone. Esquece microfone. Microfone, o meu pastor utiliza uma frase lá na nossa igreja, muito engraçada. Ele fala, antes do microfone, pegue a vassoura. É isso. Porque ministério é servir. É serviço. E quem quer pegar a vassoura, cara? Exatamente. E é muito mais no secreto do que nos holofotes. O jogo não tá aqui, o jogo tá no antes, o jogo tá no secreto. Estar ali é só uma consequência. Na verdade, o ministério no seu todo não é ali, não é o altar, não é aquele momento. O ministério é fora dali. Então, por exemplo, hoje eu prego e canto. E as pessoas acham que meu ministério é evangelístico, mas não é. Deus me chama para pastorear. Deus me chama para cuidar de pessoas. E eu sei disso. Então, hoje eu estou vivendo uma fase de amadurecimento, treinamento e crescimento. Porque amanhã eu vou lidar com almas, eu vou cuidar de pessoas. Então, hoje eu prego e canto, isso é só uma consequência. Isso são habilidades que Deus me deu para o meu ministério. Mas é que Deus abriu a sua visão de uma forma diferente, porque Deus tem algo em cada um, não é? Sim. E é muito... Acho que tudo se resumiria no seguinte fato, né? É a intenção do coração. É isso. Deus, ele vê a intenção,
né? E acho Ele que já a pessoa conhece, precisa né? se examinar Claro. em relação a essa questão até de ministério e tal. As pessoas, elas precisam se examinar como está o coração. Pô, eu tô Sim. sendo sincero com as minhas intenções. Sim, O meu exatamente. coração, ele tá realmente alinhado com a vontade de Deus e não com o meu querer Lucas, de... tem muita gente emocionada. Essa é a Tem. verdade. Muita gente emocionada. Eu lido com muitas meninas, né? E eu vejo, tipo assim, a falta de maturidade, porque, não falou isso pra mim, não me deu a paz, não falou comigo, Eu falo, gente, se a gente fosse sair da igreja por tão pouco, Sim, qual que é seu propósito? É as pessoas? sim. Ou é Cristo? É complicado. E isso, às vezes, é falta de instrução bíblica. Porque hoje Não eu tenho essa leem, é visão. isso? Você fala. Exatamente. Hoje eu tenho essa visão. Por quê? Porque eu fui bem instruído. Eu não só fui instruído, porque é muito fácil sentar lá e ver. Eu fui procurar, eu fui ler, eu fui me debruçar nos textos, eu fui aprender com o Espírito Santo. Então não é só ouvir de um teólogo, ouvir do meu pastor que vai ministrar toda semana ali num trabalho, no culto de ensino, mas é eu ter esse relacionamento com a Bíblia. Então o Espírito Santo me convenceu. Ele falou comigo sobre o que a Escritura tá apontando. Então eu entendi o que é ministério. Eu entendi, por exemplo, uma coisa que as pessoas falam sobre a música, né? Porque eu canto. Que seu ministério é louvar. Não existe esse ministério na Bíblia. Louvar não é ministério. Louvar é uma habilidade, Ai, que é um lindo, né? talento. Louvar, qualquer pessoa pode louvar bem. Qualquer pessoa pode se matricular numa escola de canto, música, né? se dedicar, ir pra cima. Então hoje, o milagre em mim começa quando eu canto, quando eu nunca fiz uma aula de É canto. isso. Então é uma habilidade que o Espírito Santo me deu e eu desenvolvi isso. Então hoje eu procuro o quê? Tratar minha voz, desenvolver técnicas, estudar para manter aquilo que o Espírito Santo já me deu. Entendeu? Então hoje, assim, eu entendi o que é a palavra. Então, você nunca vai me ver falando, ô Lucas, eu tô triste porque o pastor não apertou minha mão. Ô Lucas, eu vou desistir porque eu não recebi uma oportunidade de ter uma... Nunca, porque eu sei quem eu sou. Eu É sei o que a isso, palavra é diz isso. que eu sou. Eu sei o que a palavra fala sobre mim. Então, hoje, Deus me deu essas habilidades para desenvolver o meu ministério, porque eu acredito piamente que o Senhor tem me chamado para o Mas não é a sua pastoreio. intimidade.